Olá, meus queridos amigos do Facebook, amigos do YouTube e membros de nossa igreja. Eu passei aqui para poder falar com vocês rapidinho a respeito de um assunto que tomou vida na minha rotina nos últimos dias, a partir de um comentário que eu fiz em um post a respeito do aborto. Tá? A partir desse comentário surgiram para mim vários convites de amizade no Facebook e as pessoas querendo saber um pouco mais sobre esse assunto do aborto, tá? E eu tenho observado, são várias coisas para ser faladas, mas eu tenho observado que uma coisa importante tem acontecido, uma falta de conhecimento a respeito das pessoas que aprovam o aborto, de alguns assuntos. As pessoas falam assim: o nosso Brasil está atrasado, porque nos Estados Unidos o aborto já é legalizado, em alguns estados, desde tralalá, certo. Irmãos, veja bem, eu anotei até aqui uns dados, para eu poder passar para vocês rapidinho. O que acontece? O aborto foi legalizado nos Estados Unidos antes da tecnologia ser avançada como ela é hoje. Tá? Então nós vemos hoje, em diversos assuntos religiosos, a ciência, ela comprova, ela afirma, ela dá ênfase, comprova que é verdade o que a palavra de Deus já tem nos ensinado há muitos séculos. Tá certo? Vamos começar primeiro com a ciência. Olha que legal. Eu anotei aqui. Nós temos o Dr. Bernard Anderson. Ele é um médico dos Estados Unidos, né? Ele se formou no ano de 1949. Ele vai dizer que assim que ele se formou, ele se especializou em aborto, tá? Em abortos. E o que acontece? Para eles, na época que ele se formou, na época que o aborto em alguns estados foi legalizado, o aborto era apenas como uma cirurgia de apêndice, como você fazer uma cirurgia de qualquer outra coisa. Você vai tirar uma pedra na vesícula. Era uma cirurgia assim, você estaria tirando uma parte indesejável do seu paciente. Então, o paciente estava lá, a mulher no caso, estava lá na cama, sedada, estava ali tranquila, com seus batimentos cardíacos corretos, com sua pressão sanguínea correta, tudo monitorado, estava tudo tranquilo e o aborto acontecia e a paciente saía. Tá vendo? Aí eles pensavam, tá vendo? Tá tudo certo. Esse feto é apenas um pedaço desse ser humano que já existe, um pedaço da mãe. Então ela não quer, esse pedaço dela a gente pega e tira e joga fora e está tudo certo. Né? Mas ele vai contar, ele chegou a ser presidente da Liga Nacional ao Direito ao Aborto nos Estados Unidos, que foi formada em 1969. Ele chegou a ser presidente. E ele vai contar que por muito tempo foi assim, até que chegou no mercado na medicina, a tecnologia da ultrassom. Tá? A tecnologia da ultrassom. E pediram para eles gravarem uma ultrassom, ao realizar um aborto, gravar as imagens ultrassônicas. E aí a medicina descobriu. Aí aquilo que se achava que o feto era apenas uma extensão da mulher, era um pedaço da mulher, descobriu. Ele vai dizer, você pode procurar na internet aí, o grito silencioso, você vai ver. Você vai ver. Ele vai dizer que quando eles estavam gravando o aborto, enquanto a mãe estava ali tranquila, ali, sedada, sem dor, estava tudo certo, a criança no ventre de 12 semanas, estamos falando de 12 semanas, tá? Estamos falando de 3 meses, uma gravidez recente, 12 semaninhas. A barriga nem começou a crescer ainda. E quando eles estava ali, o processo do aborto acontecendo,
O que acontecia? Aquela criança, enquanto ela estava sendo desmembrada, aquela criança lutava na barriga da mãe para não ser desmembrada, para não ser morta. Ela gritava, abria sua boca como se fosse num grito de dor e lutava pela sua vida. Enquanto a mãe estava ali tranquila. A partir daquela imagem que ele teve, ele abandonou a indústria do aborto, que, por sinal, movimenta milhões nos Estados Unidos. E é esse mesmo milhões que eles querem implantar aqui no nosso país. Então eles entenderam, a medicina entendeu que o aborto não é apenas tirar um pedaço de alguém, de um ser humano que quer que tire de si, não. Aquele feto é um outro ser humano, é uma outra vida. E alguém tem que falar por eles. Alguém tem que falar por eles. Eu respeito você que por algum motivo é a favor do aborto. Eu respeito você. Respeito até respeito seu direito de dar sua opinião. Talvez não respeite sua opinião. Não concorde com sua opinião, mas eu respeito seu direito de dar sua opinião. Mas e o direito da opinião daquele ser que grita dentro do ventre para não sair? Para não morrer, para não ser despedaçado? Quem é que fala por eles? É nós que temos que falar. Tá? Então, a medicina, e quando a medicina caiu em si, a lei lá já tinha sido aprovada. Então aí os brasileiros que falam, os Estados Unidos é muito mais avançado que nós e lá já está legalizado. É claro, quando foi legalizado, eles não tinham a ciência, o conhecimento que nós temos hoje. Tá ok? Mas não temos por que não olharmos para a palavra de Deus. A palavra de Deus que foi escrita em milhares de anos atrás. Ela vai dizer para nós no Salmo, olha só que salmo lindo, é mais uma vez a ciência concordando com a palavra. O Salmo de número 139, a partir do versículo 14, vai dizer assim, Davi vai dizer, olha só, eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, entretecidos nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas estavam escritas. Olha só que interessante. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, quando ainda era só uma bolinha de sangue, quando ainda era só... O Senhor já contemplava e já via e já identificava ele como um indivíduo. Tem mais. Jeremias, olha só. Jeremias capítulo 1 e o versículo 5 vai dizer assim, olha só. Antes que eu te formasse no ventre, Deus dizendo para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. E antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Quer dizer, antes dele ser formado ali, estava informe, o Senhor já tinha escolhido ele. O Senhor já tinha separado ele. Então quer dizer, é mais uma vez, olha só, é Deus tratando com o ser humano ainda no ventre. É Deus tratando, respeitando o ser humano, fazendo planos para o ser humano, ainda antes dos ossos ser formados. Deus já respeita aquele embriãozinho como um ser humano faz planos para ele. E como é que nós, vamos dizer simplesmente, não, pode matar. Não é um pedaço, não é uma vida ainda. Porque a grande questão é essa, não é uma vida ainda. Se Deus já identifica como uma vida. Se a medicina já identifica como uma vida. Então nós temos que falar, nós temos que ensinar, nós temos que falar sim contra, temos que falar, temos que debater sim. Como disse o nosso querido Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então não vamos nos silenciar. A palavra de Deus já diz, a palavra do Senhor já nos alerta acerca dessas coisas. Isso é assassinato. E a Bíblia diz, e assassinato de indefesos. E a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino de Deus.
Então que você fique com essa meditação, espalhe para o máximo de pessoas possível. Procure saber, antes de comprar a ideia de ativistas que está contra o governo, antes de comprar alguma ideia, não, procure saber, vai estudar, vai procurar saber mais acerca do assunto. E aí sim, depois que você tiver uma profundidade acerca do assunto, aí você dê a sua opinião. Tá? Um feto não é apenas uma unha que você corta porque cresceu. Ah, cresceu minha unha. Ah, meu cabelo, pintei meu cabelo, não gostei da cor, vou pintar por cima, vou cortar as pontas porque tem uma ponta dupla. Não. É uma segunda vida. E a partir do momento, e como eu disse no meu comentário, ninguém pode dizer para outra pessoa assim, você é obrigada ou não a fazer sexo. Mas a partir do momento que você engravida, ela tem uma outra vida ali, não depende da sua vontade. Ela tem que ser preservada, tem que ser guardada. E nós temos que brigar para que o direito daquele feto, o direito daquela vidinha ali, seja resguardada pelo Estado. Independente. Vamos parar com essa desculpinha. O que vai ser, se vai ter convênio, se vai ter assistência médica, se vai ter vaga na creche, independente disso. Isso é uma outra história, um outro problema que tem que ser resolvido mais tarde, por outros setores que tem que ser resolvidos. Mas a vida é primordial. A vida é o começo de tudo e precisa ser guardada, protegida a qualquer custo. Deus abençoe sua vida, que você fique na paz do Senhor Jesus.